Muito bem, estamos de volta, dando continuidade aqui ao nosso bloco 2, então, né? Que fala da obtenção das provas, da investigação e dos meios de prova. E é óbvio que envolve a colaboração premiada. Dando sequência desde já, sem delongas, a gente já entra no artigo 4º, e eu vou dizer para vocês que desse bloco 2, esse artigo 4º é um dos mais importantes. A gente tem que saber ele muito bem, porque é um dos que cai muito em prova, despenca em prova. Então, vamos dominar aqui, vamos ver qual é que é. O juiz poderá. Vejam que a palavra aqui não é deverá. Não se trata de uma obrigatoriedade do juiz. Se trata, meus amigos, aqui de uma faculdade do juiz, certo? O juiz poderá, a requerimento das partes. Alguém vai perguntar, mas quem são essas partes? Ora, o celebrante, certo? Como, por exemplo, o Ministério Público e o colaborador, o seu advogado constituído, o defensor público, lembrem disso. Conceder o perdão judicial. Perdão judicial, amigos, é uma causa de extinção de punibilidade. É uma causa de extinção de punibilidade. Ou seja, o Estado vai perder o poder-dever de punir. O Estado dá a clemência ao criminoso, aquele que está colaborando, ao colaborador. Perdoa o colaborador. Já estão entendendo melhor por que o nome colaboração premiada? Quer prêmio melhor? Existem outros prêmios. Mas os outros prêmios não são tão bons como o prêmio do perdão judicial. O perdão judicial extingue a punibilidade, o indivíduo sai pela porta da frente, tranquilamente, sem se preocupar com nada. Esse é o primeiro benefício. Benefício 1. Segundo benefício, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção. É o segundo benefício. Ou substituí-la por restritiva de direitos. Terceiro benefício, como, por exemplo, substituir a prisão por prestação de serviços à comunidade. É um exemplo. Alguém vai perguntar, professor, qual é o critério do juiz? Como é que o juiz vai escolher? Bom, quanto melhor for a colaboração, melhor o benefício. É proporcional. Quanto mais o colaborador ajudar na instrução, ajudar na identificação das provas, melhor o benefício que ele vai obter, certo? Daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente. Primeiro, colaboração efetiva. Tem que ter efeito, tem que ser eficaz. Ou seja, mostrar que gerou resultado. E voluntariamente, ou seja, livre de coação. Livre de coação. Pode ser que o seu advogado tenha instruído ele. Não precisa ser espontânea a colaboração, ou seja, eu decidi colaborar. Não. Pode ser que o advogado diga a ele, olha, colabora, informa tudo que tu tem aí a informar, que tu vai ter concedido o perdão judicial, tu vai te livrar. Se tu vai ficar vivo depois, eu não sei. Mas enfim, certo? É uma forma. Voluntariamente, com a investigação, e aí vocês lembrem sempre, inquérito, e com o processo criminal, ação penal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Então, é condicional. Certo? É condicional a uma dessas situações. Ok? Eu só quero ir para o slide posterior
para ver se tem mais. Não tem mais. Então, é uma dessas 5 que estão aqui. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Talvez a organização criminosa não cometeu nenhuma infração penal. Aí basta identificar todos os membros da organização criminosa, certo? Se praticaram infrações penais, tem que informar também. A revelação da estrutura hierárquica, quem manda em quem é certo? Quem é o chefe, quem é o subchefe, quem é o gerente. E da divisão de tarefas da organização criminosa, quem faz o quê? Certo? Quem faz o quê? Está aqui. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Ou seja, pessoal, através da sua colaboração, ele evita que latrocínios aconteçam, que o tráfico aconteça, que homicídios aconteçam, que estupros ocorram. 4. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Recuperação do dinheiro, da lavagem de dinheiro, da evasão de divisas. A quadrilha que assaltava bancos, recuperar os valores, estelionatos, enfim. 5. A localização de eventual vítima com sua integridade física preservada. Esses 5, obviamente, pessoal, se refere, claro, a crimes de extorsão mediante sequestro, né, em que tem a vítima em cativeiro. Existem organizações criminosas especializadas nesse tipo de crime, identificando essas pessoas, certo? Quanto mais eficaz, quanto mais ágil o colaborador for nesses resultados, ele vai ter o melhor benefício. Então, o juiz vai analisar com cautela e tentará ser justo no benefício que vai conceder. Certo? Parágrafo 1º. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, ou seja, se ele é agressivo, se ele é perigoso, certo? Se ele representa risco para a sociedade. A natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Isso já foi falado, né? Isso já foi falado no slide anterior. Parágrafo 2º. Considerando a relevância da colaboração prestada, e agora olhem quem vai fazer isso, importante a gente saber aqui, o Ministério Público, a qualquer tempo, então pode ser, por exemplo, na fase das investigações, pode ser no oferecimento da denúncia, pode ser no momento pouquinho anterior à sentença, pode ser em fase recursal, pode, a qualquer tempo. E o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, então aqui a gente está falando de MP e de delegado. MP a qualquer tempo, delegado no inquérito. Com a manifestação do MP, então o delegado nunca age sozinho. Cuidem com essa frase que eu estou falando agora. O delegado de polícia não age sozinho. O MP a qualquer tempo. O delegado no inquérito com a manifestação do MP. Poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na propositura inicial, aplicando-se no que couber o artigo 28 do Código de Processo Penal. É que assim, pessoal, na fase do inquérito, o delegado ele já pode requerer o acordo.
O MP, ao oferecer a denúncia, ele já pode propor o acordo, certo? Mas vamos supor que isso surgiu depois. Então, pode, tanto a polícia, com novas investigações, ou o MP, durante a ação penal, fazer a proposta ao juiz de colaboração premiada, se entender que o caso é necessário, conceder, fazer o pedido do perdão judicial, se entender que isso vai ter utilidade e relevância pública, certo? Isso é possível, isso pode cair em prova. Se o juiz não concordar, os autos vão para o procurador-geral. O procurador-geral vai dar o voto de Minerva. Se ele concordar com o MP, o juiz não tem escolha, o juiz tem que conceder o perdão judicial. Parágrafo 3º. O prazo para oferecimento de denúncia ou processo relativos ao colaborador poderá, de novo, cuidado com essa palavra, que é a palavra poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período. Se é prazo, tem que saber de cor. Prazo tem que saber de cor. Até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. O prazo de prescrição do crime não corre, enquanto essas condições não são cumpridas. Está aqui. Foi. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Nas mesmas hipóteses do caput desse artigo, o MP poderá deixar de oferecer denúncia. Agora ele não pede o perdão judicial. Ele não vai pedir ao juiz o perdão judicial, mas ele simplesmente vai requerer o arquivamento do inquérito. Ele vai deixar de oferecer denúncia. Se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento, certo? Não tenha prévio conhecimento. E o colaborador, vejam que aqui é um e, não é um ou. É um e que nós temos ali, não é um ou. Não for o líder da organização criminosa, certo? For o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos desse artigo. Tem que ter os 2 requisitos. Nesse caso, o MP pode deixar de oferecer a denúncia, certo? Ou seja, o colaborador, ele disse, olha, esse crime aqui eu não sei, e fica provado que ele não sabe que tal crime aconteceu. E ele não era líder da organização, então ele não tinha domínio do fato, e ele foi ainda o primeiro a prestar efetiva colaboração. Parágrafo 4º. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o MP ou a polícia competente tem instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração dos fatos apresentados pelo colaborador. Bom, se instaurou inquérito para apresentar esses fatos, certo? O conhecimento prévio da infração é considerado existente. Tá ok. Parágrafo 5º. Vejam que agora nós temos um espaço temporal limitado e pré-estabelecido. Limitado e pré-estabelecido no parágrafo 5º. Se a colaboração for posterior à sentença, e vejam que não fala aqui sentença transitada em julgado, ou seja, não está falando aqui em sentença irrecorrível, está falando aqui em sentença, certo? Ou seja, pode ser sentença ainda pendente de recurso. A pena poderá ser reduzida, não é de metade, é até a metade, certo? Até a metade. Ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes os requisitos subjetivos. Ou seja, o sujeito ainda não cumpriu o tempo
de pena para progredir do regime semiaberto para o regime aberto. Mas houve colaboração premiada após a sentença. Mesmo que o tempo de pena ainda não tenha sido satisfatório, satisfeito, ele já pode progredir para o regime aberto, graças a esse parágrafo 5º que está aqui na Lei 12.850. Parágrafo 6º. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração, que ocorrerá entre o delegado, o investigado e o defensor, com a manifestação do MP, ou, conforme o caso, entre o MP e o investigado ou acusado e seu defensor. O juiz significa apenas aqui, pessoal, no parágrafo 6º, que o juiz ele é imparcial. O juiz não participa de negociações. Ou vai ser a autoridade policial com o colaborador, e aí tem que se dar conhecimento ao MP, ou vai ser o próprio MP com o colaborador. Mas, em todos os casos, quem é que tem que ter ali uma procuração com poderes específicos? O advogado constituído, ou se o indiciado ou réu for pobre e hipossuficiente, um defensor público. Certo? Parágrafo 7º. Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º desse artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo. As declarações do colaborador, vejam, nós estamos chegando na etapa final da colaboração premiada, e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, cuidado que em prova pode suprimir, em prova pode suprimir aquela palavra ali, né? Ou colocar publicamente, não, é sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação. Aí nós temos aqui 4 incisos, certo? São esses 4 que serão analisados. Regularidade e legalidade. Se for ilegal o que aconteceu até ali, o juiz não vai homologar, certo? Mas todos têm que ser obedecidos. Todos precisam ser obedecidos. Dois, adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos nos parágrafos 4º e 5º desse artigo, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena, do artigo 33, as regras de cada um dos regimes previstos no CP e na Lei de Execução Penal, e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo parágrafo 5º desse artigo. 3. Adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos 1, 2, 3 e 4. E do caput desse artigo, lembram, pessoal, que ele tem que dar efetiva colaboração, dizer onde está o cativeiro da vítima, aqueles requisitos lá. 4. Voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob o efeito de medidas cautelares. Ou seja, não pode ter havido coação, certo? Tem que ter sido por convencimento a ele, provavelmente por seu advogado. Parágrafo 7º-A. Vamos ver o que ele diz aqui para nós. O juiz ou o tribunal fica acima do juiz. Deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas de aplicação da pena, nos termos do Código Penal e do Código de Processo Penal, antes de conceder os benefícios pactuados, exceto, então cuidado agora o exceto, porque aqui nós vamos ter um caso clássico
de exceção, exceto quando o acordo prevê o não oferecimento da denúncia, na forma dos parágrafos 4º e 4A desse artigo, ou se já tiver sido proferida a sentença. É que assim, né, pessoal, se o MP não ofereceu denúncia, não tem o que o juiz fazer, não tem o que o tribunal fazer, não tem o que eles fazerem. Agora, se por acaso foi pactuado o acordo de colaboração, aí o juiz e o tribunal precisam fazer a análise fundamentada do mérito, entendeu? E aí sim fundamentar o perdão judicial com base na colaboração premiada. Simples assim. Artigo 7º-B. São nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Significa, pessoal, o seguinte: abrir mão do direito de impugnar a decisão homologatória não pode, certo? É nula, não há previsão legal, apenas isso. Parágrafo 8º. Parágrafo 8º. O juiz, aqui é um caso importante, muito cai em prova. Professor, o juiz pode se recusar a homologar o acordo, a homologação da proposta? Pode. E aqui vem a situação. O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devolvendo as partes para as adequações necessárias. Ele pode dizer, olha, aqui não preencheu as regras do artigo tal. Por gentileza, refaçam e volte-se os autos conclusos para apreciação. Certo? Nesse caso, ele não homologa. Parágrafo 9º. Mas vamos supor que o juiz homologou. Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, eu sempre gosto de destacar essas palavras, poderá, deverá, poderá, sempre acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro do MP ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações. Enfim, né? É direito dele ser ouvido, dizer aquilo que ele entende que precisa dizer. Parágrafo 10. As partes podem retratar-se da proposta, e aqui vocês têm que cuidar. Cuidado com o parágrafo 10 para a prova. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias que incriminem o réu, produzidas pelo colaborador, não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Perceberam? Somente para prejudicá-lo, não pode. Para beneficiá-lo pode? Pode, mas para prejudicá-lo não. Se houver retratação da proposta. Então, basta se retratar que essas provas se tornam imprestáveis? Não é bem assim. Se tiverem outras provas, o juiz, o MP, o juiz poderá condenar o réu e ele perde os benefícios. Parágrafo 10A. Em todas as fases do processo, deve-se garantir o réu delatado. Agora estamos falando do réu delatado, aquele cara que o colaborador apontou o dedo. O X9 deu alguém. Então, estamos falando ao réu delatado. A oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Delator e delatado. Estamos falando do delatado. Parágrafo 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. Já vimos, né? Parágrafo 12. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, que são os melhores benefícios que o
delator pode ter, que o colaborador pode ter, o colaborador pode ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial, mas isso não poderá prejudicá-lo, porque ele já obteve os benefícios que deveria receber. Certo? Parágrafo 13. Parágrafo 13. O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador. Óbvio, né, pessoal? Isso é para garantir realmente que aquilo realmente aconteceu. Forma de provar que o colaborador realmente prestou o auxílio que deveria prestar. Parágrafo 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Cuidem com esse parágrafo 14, porque isso aqui é uma exceção, né? O réu, geralmente, ele tem direito ao silêncio, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Mas como ele está obtendo aqui vantagens, certo? Ele renuncia o direito ao silêncio, ou seja, ele tem que falar tudo. E ele também não pode mentir, coisa que réus normais podem, porque eles estão se defendendo. O réu aqui tem um compromisso por lei de dizer a verdade. Se ele não disser, além do acordo não ser válido, ele ainda responde por crime de falso testemunho. Parágrafo 15. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar assistido por defensor. Mais uma vez caindo isso, né? Para mostrar para vocês a importância do defensor em todos os atos da colaboração premiada. Seguindo, parágrafo 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. 1. Medidas cautelares reais ou pessoais. Cautelares reais é apenas voltadas à busca e apreensão, a medidas de sequestro, arresto e hipoteca de bens. Pessoais é apenas voltadas a prisões cautelares, como, por exemplo, prisão preventiva. Recebimento de denúncia ou queixa-crime, certo? Sentença condenatória. Então, o parágrafo 16 diz que nenhuma das seguintes medidas será decretada com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Então, se o colaborador deu um monte de informação, certo? O juiz precisa de mais elementos para decretar uma dessas medidas aqui. Todas elas são feitas por juiz. Medidas cautelares, como busca e apreensão, só o juiz pode decretar. Prisão preventiva, só o juiz pode decretar. Receber denúncia ou queixa, só o juiz pode fazer. Proferir sentença condenatória, só o juiz pode fazer. Mas ele não pode fazer isso só com base nas declarações do colaborador. Parágrafo 17. O acordo homologado poderá, não é deverá, aqui é um poderá, ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração. Ficou demonstrado que o colaborador se omitiu. É a mesma coisa que mentir, certo? Lembram que ele tinha que dizer tudo o que ele sabia sobre os integrantes e sobre os crimes que ele comete? Se omitiu, pode haver a rescisão. Parágrafo 18. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão. Esse é tão óbvio que dispensa maiores explicações. E assim, nós fechamos o nosso bloco 2. Fico muito feliz e aguardo vocês já para o bloco 3. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.
Tchau, tchau.